a questão solicita que a gente represente que esse número ele seja imaginário puro. Para ele ser imaginário puro, eu vou igualar a minha parte real a zero, para que ela seja nula. Se fosse ao contrário, eu igualaria a zero a parte imaginária. Mas como ele quer que esse número seja real, imaginário puro, eu vou pegar a parte real e igualar a zero. Então, ao igualar a zero, aí a gente tem o quê? Uma equação do segundo grau. Eu resolvi essa equação aí. Então, para a gente não precisar perder tempo, a gente sabe que quando A é igual a 1, a gente só precisa pensar em dois números, que é a soma de o contrário de B e o produto de C. Então, fazendo isso aí, a gente vai ter esses dois números, aí vai ser exatamente as raízes da equação. E nesse caso aí vai ser quem? 2 e 3. Então, M' vai ser 2 e M duas linhas vai ser igual a 3. Porque se eu somar 2 mais 3 dá 5. Deixa eu ver aqui. 2 mais 3 é igual a 5. E 2 vezes 3 é igual a 6. E 2 mais 3 é 5 positivo, ao contrário de B, que é negativo. Então, aqui eu já tenho as raízes da equação. Então, quais são os valores que M, assumindo aí, vai dar zero? O 2 ou 3. Então, no caso aqui, ó, para M igual a 2 ou 3. A resposta é essa aqui, ó. Somente isso. Alternativa que eu não botei aqui e nem me lembro. Mas a resposta está aí, 2 ou 3. Porque se tu substituir aqui, ó, o M por 2, ele vai anular a parte real. Se tu substituir M por 3, também vai dar zero, vai anular a parte real. Nesse caso aqui, o M ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Não é isso que ele pede, mas a gente também pode verificar. Eu posso dizer que M ao quadrado menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, M ao quadrado tem que ser diferente de mais 1. Passando 2 para lá, ó, M tem que ser mais ou menos a raiz de 1. M tem que ser diferente de mais ou menos 1. Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu estou dizendo, ó, para que eu não anule também essa parte real, essa parte imaginária, o meu M ele tem que ser diferente de mais ou menos 1. Ele nem pode ser mais nem menos 1. Porque se ele for mais ou 1, ele vai também anular minha parte real. Não pode assumir. Quais são os valores de M que ele não pode assumir? Mais 1 menos 1. Por quê? Se ele assumir esse valor, ele também vai anular minha parte imaginária. Então, os valores de M, para que meu número complexo seja imaginário puro, ele tem que ser igual a 2 ou 3. Porque ele sendo 2 ou 3, ele vai anular isso aqui. Segunda questão. Diz o seguinte, ó, determine o módulo e o argumento do seguinte complexo. Então, ele quer o módulo, ele quer ρ, né? Que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A gente sabe que A é a parte real e B é a parte imaginária. Vamos calcular logo o ρ. Vai ficar 2 ao quadrado, que é A, mais menos 2, que é o coeficiente da parte imaginária, ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 4, mais menos 2 ao quadrado, 4. Então, ρ aqui vai ser a raiz de 8. E a da raiz de 8, simplificando, a gente sabe que é 2 raiz de 2, né? Por que 2 raiz de 2? Porque fatorando 8 dá 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2. Deixa eu botar aqui. Fatorando 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Dá 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa de 2 ao quadrado vezes 2. Quando eu coloco isso dentro da raiz, e 2 ao quadrado vezes 2 é igual a 8. Eu colocando isso na raiz, eu vou poder eliminar esse 2 com índice, que é 2. Aí esse 2 daqui, ó, sai. O 2 com o expoente 2 sai da raiz, vai ficar 2
E esse outro 2 que tem expoente 1 fica na raiz. 2 raiz de 2. Certo? Que foi o que eu fiz aí. Simplifiquei a radiciação, né? O radicando. Então fica 2 raiz de 2. Isso é o valor de ρ. Agora vamos calcular o argumento. Cosseno de θ. Quem vai ser o cosseno de θ? Vai ser A sobre ρ, que é 2 raiz de 2. Ó, vou cortar esse 2 com esse 2 ali em cima. Vai ficar 1 sobre raiz de 2. Aí eu tenho que racionalizar, né? Que não pode ficar a raiz embaixo no denominador. Racionalizando, deixa eu botar aqui. Cosseno de θ é igual a 1 sobre raiz de 2. Racionalizando aqui, ó, o raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 sobre 2, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. E toda raiz elevada ao quadrado, né? No caso, se o índice for igual ao expoente, a gente elimina. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, o cosseno de θ aí é raiz de 2 sobre 2. Vamos ver o seno. Seno de θ vai ser menos 2, que é B, sobre ρ, que é 2 raiz de 2. A mesma coisa aqui, eu vou dividir menos 2 por 2, né? Ó, menos 2 por 2 dá menos 1. Então, seno aqui, ó, de θ é igual a menos 1 sobre raiz de 2, que o raiz de 2 fica, né? Porque eu eliminei o 2 de cima e o 2 de baixo. No caso, simplifiquei por 2, que dá menos 1 sobre 1. E 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Vamos racionalizar também aqui, ó. Racionalizando aí, eu vou ficar com seno de θ igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aí eu vou fazer o seguinte, vou botar aqui. A gente sabe, pessoal, que raiz de 2 sobre 2 é igual a 45 graus. Certo? Que é nos ângulos notáveis. A gente sabe, né, que é 30, 45 e 60. Aí vem o cosseno, seno e tangente. Aí a gente faz aquele 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz aonde não tiver 1. Então, aí, raiz de 2 sobre 2 do cosseno e raiz de 2 sobre 2 do seno vai dar exatamente 45 graus. Mas a resposta não é 45. Por quê? Porque o cosseno aqui deu positivo e o seno deu negativo. Aí vocês vão ter que verificar o quê? O ciclo trigonométrico. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ir para cá, dá para ver? Dá. Eu tenho o cosseno. Eu estou dando olhando para aqui, para o meu computador, para ver se vocês estão enxergando, mas dá para ver. Ó. Cosseno e o seno. Os valores, né, o jogo de sinais no seno e no cosseno. Primeiro e segundo quadrante positivo, terceiro e quarto quadrante negativo, no seno. Aí você lembra, né? Sem sono, ó. O olhinho está aberto aqui, ó, e a boca. O olho e a boca. Eu vou dizer aberto. Já o cosseno é com sono, ele está deitadinho, ó. O olho, vamos dizer aqui a boca. Então é positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo no primeiro quadrante, negativo no segundo, negativo no terceiro e positivo no quarto. Aí vejam só, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Em qual dos quadrantes o cosseno é positivo e o seno é negativo? Ó, cosseno positivo e seno negativo. Tá aqui, ó, no quarto quadrante. Porque, ó, vamos lá, primeiro quadrante, cosseno e cosseno positivo. Se os dois fossem positivos, eu já mataria aqui, que é 45 graus. E aqui também, ó, 45 graus. Mas os dois não é positivo, é o cosseno positivo e o seno negativo. No segundo quadrante, ó,
O cosseno é negativo, o seno é positivo. Já desconsidero. Terceiro quadrante, os dois é negativo. Também desconsidero. Já no quarto quadrante, ó, cosseno positivo, que eu tive lá, mais raiz de 2 sobre 2, 1 sobre raiz de 2 sobre 2. E aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2, que é no quarto quadrante. Aí eu venho, já identifiquei qual quadrante esses sinais acontecem. Aí eu vou ver quem é o simétrico de 45 graus, porque a gente sabe que raiz de 2 sobre 2 é 45 graus nos ângulos notáveis. Mas quem é ele no quarto quadrante? Aí você vem no simétrico, ó. O simétrico dele está aqui, ó. Aí você vai perguntar, quanto falta para 360 graus? Daqui, quanto falta para 360 graus? Daqui, quanto falta? Ó, dando essa volta aqui, quanto foi que ele fez, ó? Quem é o simétrico de 45 graus? 315 graus. Se você botar 45 graus, dá 360. Então, quanto falta para 360 graus, né? 45 graus, quanto falta? Aí você vai ver que dá 315. Então, 315 graus no quarto quadrante, que é o simétrico de 45 graus do primeiro quadrante. E que é o simétrico de 45 graus do terceiro quadrante? 135. Quem é o simétrico no terceiro quadrante? Aí você diz, quanto passa de 180? Quanto passa de 180? 180 mais 45 dá 225. Então, no terceiro quadrante seria 225, certo? Aí vocês têm que fazer esse trabalhinho aí, como eu falei. Pegar o ciclo trigonométrico e fazer essas comparações. Que, ó, eu nem usei o ciclo trigonométrico aqui. Eu estou só usando a questão do conhecimento mesmo. De ver quem é o ângulo notável, que é raiz de 2 sobre 2. Ver quando ele é o cosseno positivo e o seno negativo, quarto quadrante. Ver quanto é que falta para chegar em 45, quanto falta para chegar em 360, 315. Então, o argumento em graus aí, o argumento do seno de θ e do cosseno de θ é igual a 315 graus. Se na alternativa lá eu coloquei em graus, você só vai marcar 315. Mas eu não me lembro. Mas tudo bem. Acho que eu botei em graus. Mas se vocês quisessem converter isso para radiano, aí esse aqui a gente ia fazer assim, conversão de radiano. Eu sei que 2π, ó, equivale a 360 graus. 1π vale 180, 2π 360. Então, quantos radianos equivale 315 graus? Aí você vai fazer meio pelos extremos, né? Vai ficar 360x é igual a 315 graus vezes 2π. 315 vezes 2, ficou bem apertadinho aqui. X é igual 315 vezes 2, deixa eu ver aqui que eu já fiz isso. Dá 630. 630π. Esse 360 eu já passo dividindo aqui, ó. Aí eu corto 0 com 0. Vou ver aqui o divisor comum de 63 e 36 pelo MDC, dá 9. Então eu vou dividir o numerador e o denominador por 9, que vai ficar igual a 7π sobre 4. Então, 315 graus equivale a 7π sobre 4. Aí você calcularia em radianos, se ele não deu lá a alternativa em graus. Se ele deu em graus, só bastava tu marcar 315, que é o argumento. Se ele deu em radianos, faz a conversão, certo? Isso aqui é a regrinha de 3, aquela meio pelos extremos. Simples, todo mundo sabe fazer. Então, a segunda questão, ó. A resposta é o argumento e o módulo. O módulo é quem? 2 raiz de 2. E o argumento é 315 graus ou 7π sobre 4. Dois ciclos aí trigonométricos. Aqui são... A gente está representando
vamos dizer, no plano cartesiano e o ciclo trigonométrico. O plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aqui é a mesma coisa. Então, o primeiro quadrante no seno, o eixo na vertical é o eixo de Y. No ciclo trigonométrico vai ser o eixo do seno. No ciclo trigonométrico, o eixo da horizontal é o eixo de X. Nesse caso aqui vai ser do cosseno. É consono, né? Então, ó, no primeiro quadrante, todos são positivos. Ó, todos são positivos. Que é o primeiro quadrante que vai me dar os ângulos notáveis de 0 a 90 graus, certo? De 0 graus a 90 graus. E de 90 vai para 180, que é o ângulo raso, né? Ó, isso aqui é um ângulo raso, retinho, né? E de 180 para 270 graus. E aqui, ó, fecha ele todo abertinho, 360 graus. Foi o que eu fiz aqui. Primeiro, eu identifiquei os sinais do seno e do cosseno. Primeiro quadrante positivo, o seno, o segundo é positivo, o terceiro é negativo e o quarto negativo. Então, para o seno, positivo, positivo, negativo, negativo. Positivo, positivo, negativo, negativo. Tem que memorizar isso. Para o cosseno, positivo, negativo, negativo, positivo. Então, no cosseno, o primeiro e o quarto quadrante positivo, o segundo e terceiro negativo. No seno, primeiro e quarto, na verdade, primeiro e segundo positivo e terceiro e quarto negativo. Memorize os quadrantes positivos e depois os negativos. Tá aí. Aí a gente viu que o seno e o cosseno do cálculo do argumento deu quanto? Raiz de 2 sobre 2. Sendo que o cosseno foi positivo e o seno foi negativo. Tá aí. Mas a gente sabe que raiz de 2 sobre 2, nos ângulos notáveis, é 45 graus. Ele está mais ou menos aqui, ó. 45 graus é a metade de 90, né? Vamos botar aqui. Ele está aqui, ó. Mas sendo que um deu positivo, se os dois fossem positivos, ó, seno e cosseno positivo, quem seria? 45 graus. Já estava lá, argumento 45 graus, ou π sobre 4, né? Ou π sobre 4, que daria 45 graus. Mas como os dois não são positivos, o que é que eu tenho que ver? O cosseno é positivo e o seno é negativo. Aonde é que o cosseno é positivo e o seno é negativo? No quarto quadrante. Porque se você ver aqui, ó, primeiro quadrante, o seno e o cosseno é positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo e o seno que é positivo. Eu já não pego. Vamos para o terceiro quadrante. Os dois são negativos. Aqui só o seno é negativo. Aí eu venho para o quarto quadrante. Seno negativo, ok. Cosseno positivo, ok. Então, quem é que está esse argumento? Onde é que encontra-se esse argumento? No quarto quadrante. Aí basta saber quem é esse argumento, quem é o grau, quem é o radiano que se encontra com o seno de raiz de 2 sobre 2 negativo e o cosseno de raiz de 2 sobre 2 positivo. Só eu ver quem é o simétrico de quem? De 45 graus. Ó, quem é o simétrico de 45 graus? Aí, para você saber quem é o simétrico de 45 graus no quarto quadrante, você vai perguntar o ângulo. De 45, quanto falta para 360? Daqui, ó. Desse pontinho aqui. Quanto falta para chegar em 360? Olha, chegou alguém agora. Luan Rodrigo. Meia hora depois. Ó, então. Quanto falta para chegar em 360 graus? Para chegar em 45, né? No caso, 45 graus. Aqui falta 45. Esse pedacinho aqui, ó, equivale a 45 graus. Eu já tenho esse pedaço aqui, ó, que é o que falta para chegar em 360 graus.
Mas quanto falta? Aí você pensa, ou você pensa 45, quanto falta para 360, que é 315, ou você diz 315 menos 45, que é esse pedaço aqui, ó. Eu tenho essa volta completa aqui, ó. Aqui, parei aqui, que é o simétrico de 45. Então, parando aqui, eu não sei quem é, certo? Parei aqui nesse ponto, que é o simétrico de 45. Aí você diz, eu tenho 360 graus, menos esse pedaço aqui que é simétrico, que não completou. Então, 360 graus menos 45 graus dá 315. 315. Pensa aqui, ó. Uma volta completa é 360 graus. Mas sendo que eu não fiz uma volta completa, porque eu parei aqui, ó. Que é o simétrico de 45, ó. Então, ficou faltando esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço. Que é justamente 45 graus. Então, 360 menos 45 graus dá 315 graus. Foi assim que eu cheguei no argumento do cosseno de raiz de 2 sobre 2 e seno de menos raiz de 2 sobre 2, que dá 315 graus. Para cosseno positivo e seno negativo. Está aqui, ó. 315 graus. Aí você quer saber em radianos quanto vale 315 graus. Só é fazer a transformação de graus para radiano. Desse jeitinho aqui, certo? Ou pensa no número, que eu acho que é mais difícil, multiplicado com pi radianos e dividido por outro, que dá 315. Mas aí fica muito difícil, você faz tentativa de erro e acerto, é melhor direto para a conversão. Terceira questão, muito fácil. Ó. Dizer o seguinte, ó. Calcule o valor da expressão i elevado a 125 menos i elevado a 126. Deixa eu ver se vocês dá para ver aí, dá. Mais i elevado a 127 menos i elevado a 128. O que é preciso vocês fazerem aí? Simples, né? Vai dividir cada um expoente desse por 4. 125 dividido por 4. Aqui dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Baixo 5, dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Para 5, 1. Então, o que me resta aí é 1. É o que me interessa. Vamos pegar o 126. Dividido por 4 também. Vai dar 3 e 1. 31. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. 6 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. O que me interessa é o resto, 2. Vamos pegar o 127. Dividido por 4 também. Dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Baixo 7. 7 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Para 7, 3. É o que me resta. É o que me interessa. Vou pegar agora o 128. E vou dividir por 4. Dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Baixo 8. Dá 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Resto 0. Aí vou pegar agora aqui, ó. Só as potências. Em vez de eu botar os 125, eu vou botar os restos aqui, ó. Na sequência. Vai ficar i elevado a 1 menos i elevado ao quadrado mais i elevado ao cubo menos i elevado a 0. Tá vendo? Substituir as potências aqui, a operação da expressão, essas potências só pelos restos da divisão. Por 4, que a gente lembra, né? Que vai ser quem? 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. E de 4 em 4 eu vou anulando as minhas potências, vai me dar 0. Então, o que resta é aquele que não completa 4 potências nessa sequência de 1i menos 1 menos i. Então, ó, tá aqui. Que é i elevado a 1? I elevado a 1, ele mesmo. Todos os números elevados a 1, é ele mesmo. Tá aí, i. I elevado ao quadrado aqui, menos 1. Vai ficar, ó, menos 1. Ó, se liga aqui no jogo de sinais, ó. Perdão, espera aí. Deixa eu botar aqui, ó.
Aí eu vou pegar que vai dar 1, vai dar I, né? I elevado a 1 é I, menos 1. Menos 1. Por que menos 1? Porque I ao quadrado é menos 1. Mais I ao cubo. O que é I ao cubo? Dá menos I, né? Então, I ao cubo menos I. Vai ficar menos I. E todo número elevado a zero é o quê? 1. Vai ficar menos 1 aqui. Vamos organizar. I, menos vezes menos dá mais 1. Mais vezes menos dá menos I. E repete menos 1 ali. Olha como ficou gostosinho. Corto esse com esse e esse com esse. Dá quanto? 0. A resposta lá é 0. Eu não estou com as alternativas aqui, não. Dá 0. Quarta questão. Seja o número complexo Z1. Deixa eu botar aqui. Igual a 3 mais 9i. E o Z2 igual a menos 5 menos 7i. O argumento principal do número complexo. Esse só que é o argumento. Então, primeiro, antes de eu calcular o argumento, eu tenho que calcular Z1 mais Z2. Que é o argumento principal de Z1 mais Z2. Então, primeiro eu vou fazer a soma, né? Deixa eu botar aqui. Igual. Aí eu vou separar a parte real e a parte imaginária. 3 menos 5. Mais a parte que é a soma, né? A parte imaginária, que é 9 menos 7. Vou colocar o i em evidência aí, né? Ó, 9 menos 7i. 9i menos 7i. 9 menos 7 vezes i. Aqui vai dar, ó, Z1 mais Z2 é igual a menos 2, que é 3 menos 5, mais 9 menos 7, dá 2. 2i. Peguei o i, ó. Vou aqui. Então, isso aí é a soma Z1 e Z2. Agora eu vou calcular o argumento. Quem é A, menos 2. Quem é B, mais 2. Mas antes de calcular o argumento, eu tenho que calcular quem? Rho, que é o módulo, né? Vamos calcular Rho aqui, pequenininho. Vai dar, ó, menos 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é B. Deixa eu ver se dá para ver. Dá. Rho é igual a raiz quadrada de 4 mais 4. Rho é igual a raiz quadrada de 8. E a gente já viu na questão anterior, segunda questão, se eu não me engano, que a raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de 2 raiz de 2. Rho é igual a 2 raiz de 2. Fechou aí? Agora vamos calcular o argumento. Vai ser o cosseno de θ, que é menos 2, que é A, sobre Rho. Vou cortar aqui, ó. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Menos 1 sobre raiz de 2. Vamos racionalizar. Então, racionalizando aí vai ficar cosseno de θ é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno de θ menos 1 vezes raiz de 2 menos raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Não precisa dizer por quê, né? E o seno de θ vai ser 2 positivo, que é B, sobre Rho, que é o módulo. 2 raiz de 2. Vou também cortar aqui, ó. 2 dividido por 2 dá 1. E sobrou quem aqui embaixo? O raiz de 2. Racionaliza também.
racionaliza por raiz de 2. Vai ficar, ó, cosseno de θ vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado, que dá 2. Então, ó, nesse caso aí foi o contrário daquela questão que a gente fez. O cosseno foi negativo e o seno foi positivo. O resultado é raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2 nos ângulos notáveis é 45 graus, como a gente viu. Você já sabe, né? Na tabelinha lá dos ângulos notáveis. Então, ó, aqui o cosseno foi negativo e o seno positivo. A gente vai fazer o ciclo trigonométrico. Ó, isso aí, como vai estar lá gravado, eu vou apagar, certo? Só para a gente fazer o ciclo trigonométrico, para vocês entenderem direitinho. Então, ó, cosseno negativo, seno positivo. Deixa eu só colocar aqui as informações principais aqui, ó. Z1 mais Z2 foi Z1 mais Z2 foi menos 2 mais 2i. O cosseno de θ foi menos raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ foi raiz de 2 sobre 2. Tá aí. Vamos fazer o ciclo. Raiz de 2 sobre 2 é quem? 45 graus. Tá aqui, ó. O cosseno é mais e mais, primeiro quadrante e quarto quadrante positivo, e negativo do segundo e terceiro. Já o seno, positivo, positivo no primeiro e segundo quadrante, e terceiro e quarto quadrante negativo. Aí vejam só, os dois ciclos trigonométricos. Qual quadrante o cosseno é negativo e o seno é positivo? Olha aí. Qual quadrante o cosseno é negativo e o seno é positivo? Me diga aí. No segundo? O segundo, né? Ó, cosseno negativo e seno positivo. Então, o argumento dessa soma aí, desses dois complexos, vai ser quem? Aí a gente vem aqui, ó. Eu vou ligar aqui, ó. Quem é o simétrico? Aí eu vou pontuar aqui, ó. O simétrico está aqui, ó. No segundo quadrante. Ele está nesse pontinho aqui, ó, no segundo quadrante. Então, quem é, em ângulos, o simétrico de 45? A gente sabe que daqui, de 0 graus até aqui, dá 180 graus, né, que é um ângulo raso. De 0 a 180. Então, quem é esse ângulo aqui? Aí você vai perguntar, ó, daqui para cá, quanto falta para 180? Ou senão você vai pegar 180 menos 45, dá quanto? 135, né? Então, 180 menos 45 dá 135. E se você pegar, ó, de 135 para 180, falta quanto? 45 graus, que é justamente o simétrico de 135, é o simétrico de 45 graus. Porque, ó, eles têm a mesma amplitude aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo que a amplitude aqui é a mesma, para os dois, ó. Se eu puxar para cá, ó, eu vou ter aqui a mesma e aqui também, ó. Sempre a mesma abertura, ó. Aqui, ó, do 0 para 45, quanto falta para 180, quanto passa de 180 e quanto falta para 360 graus. Então, a gente já sabe aí que o argumento, nesse caso aqui, do cosseno negativo e o seno positivo, vai ser 135 graus. Tá aqui, ó. Que é igual, θ é igual a 135 graus. Certo? Então, o argumento aí
é 135 graus. Mas se ele não deu em graus, ele deu em radianos, o que é que vocês vão fazer? Vai converter. Naquele caso lá anterior, eu usei 2π, porque eu queria converter 315 graus em radianos. 315 graus passa de 180. Por isso que eu usei 2π, para poder fazer a conversão. Já aqui, ó, eu tenho 135. É menor que 180. Então, eu vou usar, ó, π. 1π radiano é 180? Quantos π equivale a 135 graus? Aí faz aquela continha, né? Meio pelos extremos, fica 180x é igual a 135 π. Vou pegar esse 180 e passar dividindo. X é igual a 135 π sobre 180 graus. Simplificando aí, deixa eu ver aí que eu extraí o MDC. Essa é a quarta questão. Eu extraí o MDC aí, deu 45 graus. 45. Eu vou simplificar aqui, ó. π e 180 graus, eu vou simplificar por 45. 135 dividido por 45 dá 3. Vai ficar 3π. E 180 dividido por 45 dá 4, né? Porque 45 mais 45 dá 90. 45 mais 45 dá 90. 90 mais 90, 180. Então, ó, em radianos é 3π sobre 4. Então, aqui eu tenho 135 graus, que vai ser o argumento em graus. E se for em radianos, 3π sobre 4. Então, é um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, não. É só memorizar essa regrinha aí. Certo que ele pede só o argumento, né? Da soma de Z1 mais Z2, que é menos 2 mais 2π. Né? Ele pede para a gente calcular, representar a parte trigonométrica desse ponto aqui. Do ponto P, que me dá 5 raiz de 3,5. Eu tenho esse par ordenado. Pessoal, no par ordenado no ciclo trigonométrico, na verdade, no plano de Gauss, né? Eu tenho para o x os valores reais e para o y os valores imaginários. Então, tá aqui, ó. Esse par ordenado tá assim. Aqui é imaginário e aqui é real. Imaginário e real. Eu não sei se eu botei o gráfico, botei. Ó, aí quando eu ligo os dois pontinhos, o valor 5 raiz de 3 e 5 me dá o ponto P. Tá lá 5. Aqui é 5 imaginário e 5 raiz de 3 real. Então eu já sei que isso aqui me dá quem? A. Isso aqui me dá quem? B. Que é o coeficiente tá ligado aí. Aí agora a gente vai calcular quem? Vai representar a parte trigonométrica desse par ordenado aí. Primeiro, para representar a parte trigonométrica, eu tenho que achar ρ e tenho que achar o argumento. Vai ficar, ó, ρ é igual a raiz quadrada de 5 raiz de 3 ao quadrado, que é A, mais B, que é 5 ao quadrado. Ρ é igual 5 ao quadrado é 25. E raiz de 3 ao quadrado é 3. Então, vai ficar 25 vezes 3. Mais 25. Ó, eu fiz assim. Se você quiser, pode fazer 25 vezes 3, que dá 75, certo? Vamos botar assim. Mais 25, que vai dar 100. Achamos ρ, que é 10. Eu não vou nem explicar do outro jeito, porque do outro jeito eu acho que você não se complicar mais. Vamos deixar assim. Porque eu ia botar o 25 em evidência e ia fatorar, mas vamos deixar assim. Rho é igual a 10. Vamos encontrar agora o argumento. Vai ficar, ó. Cosseno de θ é igual a, que é A, 5 raiz de 3, sobre 10.
que é quem? Rho, que é o módulo. Simplificando o numerador e o denominador por 5, vai ficar 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Sobre 2. Acabou aí. Seno. Seno de teta. Ó, vai ficar 5 sobre o módulo, que é 10. Simplificando aí o numerador e o denominador por 5, fica 1 sobre 2. Então, ó, pessoal, eu tenho aqui raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Quem vai ser em graus isso aí? Lembra lá, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o seno vai ser o cosseno de raiz de 3 sobre 2 vai ser 60. E o seno vai ser de 1 sobre 2, 60 também. Então, aqui eu tenho, ó, o argumento 60 graus. Eu não sei se lá eu deixei em grau, deixei. Tá aqui essa alternativa. Então, transformando isso aí para a forma trigonométrica, vai ficar assim, ó. Rho, né? Ó, a forma trigonométrica. A forma de trigonométrica. Rho, que é o módulo que multiplica o cosseno de θ mais I seno de θ. Aí só substituir. Quem é Rho? 10. Que multiplica o cosseno de θ. Quem é θ? 60 graus, que é o argumento. Mais I, que multiplica o seno de 60. Pronto. Beleza, pessoal? Tchau, fiquem em casa. Fiquem com Deus.